Hoje eu arrumei essa mala, tá em Punta del Este, no litoral uruguaio. Aqui chegou a ser considerado pela Forbes em 2008 como o balneário mais luxuoso da América do Sul. Esse passeio hoje a gente está fazendo num tour, então além aqui da praia tem outras paradas no meio do caminho e é isso que eu vou mostrar depois da vinheta. Partiu! Do tour é numa cidadezinha chamada Piriápolis, que também é um balneário que surgiu no século XIX, quando um empresário muito ricaço basicamente comprou toda a área aqui e começou a construir casas, apartamentos, comércio, indústria, até pedreira tinha aqui. Aí aqui naquela época que era o point do litoral uruguaio para as classes mais abastadas, para o povo mais rico e tudo mais. Inclusive tem um hotel aqui chamado Argentino, que é um hotel cassino chiquérrimo, 5 estrelas. Hoje em dia não é mais tão chique quanto era antigamente, mas segue em funcionamento. Aí quando Punta del Este assumiu esse posto de balneário badalado, chique e tudo mais do Uruguai, aqui Piriápolis acabou se tornando um destino praiano mais assim para família, para quem quer um rolê mais calminho, né, mas na paz. Aí o ponto onde a gente está agora é o Cerro San Antonio, que tem uma vista panorâmica, porque enfim, tá em cima da montanha, né? Então a gente consegue ter uma vista de cima aqui do litoral e tem uma capela para Santo Antônio também. Aí aqui tem um letreirinho clássico para tirar foto, tem cafeteria, tem uma loja de souvenirs também, tem banheiro, então enfim, parada cheia de ônibus turístico, sempre tem bastante coisa. A segunda parada é no famosíssimo Casa Pueblo, que não fica em Punta del Este, ainda não chegamos lá, fica num balneário um pouquinho antes, se chama Punta Ballena. Aqui para poder conhecer o interior precisa comprar ingresso, custa 500 pesos por pessoa, aqui é a bilheteria e daí a gente entra aqui. Casa Pueblo é uma obra do artista uruguaio Carlos Paz Vilaró. Aqui inicialmente era a casa de veraneio dele e também o ateliê onde ele trabalhava, depois ele foi expandindo até virar uma galeria de arte também, ter cafeteria, hotel, e ele viveu aqui até o ano da sua morte, que foi 2014. Então, como ele vivia aqui, diz que quem visitava Casa Pueblo até esse ano, né, até 2014, vira e mexe encontrava ele passeando por aqui. Diz que o cara adorava ficar batendo papo com a galera. Os gatos dele ainda vivem aqui. Quando a gente está entrando, tem uma plaquinha dizendo que os gatos do Vilaró seguem caminhando e vivendo aqui no museu. A gente já achou um. Entrevista que ele deu em 1979, que ele conta que a ideia da construção aqui era ser uma escultura habitável
E ele ia seguindo o entusiasmo dele, não foi construído tudo de uma vez só, né? Como eu disse, ele foi ampliando ao longo do tempo. E daí nessa mesma entrevista ele fala que um tempo depois o governo municipal aqui pediu a planta do imóvel e ele não tinha. E daí ele teve que chamar um amigo arquiteto e diz que o cara passou um mês aqui tentando decifrar o que ele tinha feito nessa construção. Aqui meio que no pátio principal, onde tem a foto clássica de Casa Pueblo, é chamado, ó, Avenida Vinícius. E o Villaró, ele era muito amigo de Vinícius de Moraes, que ele morou um tempo no Brasil. E diz, inclusive, isso é quase que uma lenda, não é comprovado, mas diz que a música, a casa do Vinícius de Moraes, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, diz que foi inspirado aqui. Outro fato sobre o Villaró, não sei se todo mundo lembra, mas sabe aquele acidente aéreo que teve em 1972, que estava saindo aqui do Uruguai, ia para o Chile e caiu na Cordilheira dos Andes? Boa parte das pessoas morreram, mas 16 conseguiram sobreviver nas condições mais extremas, né? Sem comida, sem água, no frio bizarro da neve da Cordilheira. E um dos caras que estava nesse avião e que conseguiu sobreviver era filho do Villaró. Agora sim, chegamos em Punta del Este. Aqui é a terceira parada, né, do passeio. E a primeira coisa que a gente fez quando chegou na cidade foi basicamente um city tour. O guia foi explicando sobre a cidade, como que ela surgiu, as construções, quem muito endinheirado veio aqui, botou dinheiro na cidade, os cassinos. A gente foi até o ponto mais ao sul do Uruguai, que fica aqui em Punta del Este. Aqui na parte da península tem um lado que é basicamente água do Rio da Prata, do outro é Oceano Atlântico. Ele mostrou um ponto que seria meio que uma linha imaginária, né? Afinal, a água não é uma coisa assim fixa, ela se mexe, ela se mistura. Mas uma linha imaginária que seria o ponto em que para um lado é o Oceano Atlântico e para o outro é o Rio da Prata. Aí, agora que a gente já está um pouco mais ambientado na cidade, a gente tem um tempo livre por aqui para caminhar, tirar foto, almoçar e daí depois a gente se encontra e volta para Montevidéu. Esse tour para Punta del Este eu reservei pela Get Your Guide. Quem quiser fazer ele também, o link tá aqui na descrição do vídeo. A gente tá aqui em meados de setembro, tá fazendo 15 graus, mas a sensação térmica é de um pouco mais baixa, que como vocês podem ver, tá ventando muito. E aqui acaba sendo duas cidades completamente diferentes em épocas distintas do ano. Aqui bomba mesmo no verão, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, quando tudo fica lotado, as ruas tudo engarrafadas, os cassinos abarrotados, as noitadas bombando. Só que no resto do ano a cidade tem 20 mil habitantes, só, e os turistas que vêm pra cá é mais como do que a gente tá fazendo aqui, um city tour, passeio de ida e volta no mesmo dia. Então tem muita coisa que tá fechada, os restaurantes, lojas, os prédios estão tudo vazio, até as ruas, ó gente, passa meia dúzia de carros só. Então saibam que é completamente outra experiência se vier no verão. Na orla da Praia
Brava, tem o que provavelmente é o grande símbolo de Punta del Este, que é a escultura La Mano, também conhecido como Los Dedos. A obra é de um artista chileno, foi feita aqui em 1982, em razão da primeira reunião internacional de escultura moderna ao ar livre. Gigantesco nome. O sucesso da obra para ele foi tão grande que ele fez outras esculturas de mão muito semelhantes que estão em Madrid, Veneza e no Atacama. Essa, inclusive, é a única escultura que se mantém até hoje dessas que foram feitas para essa primeira reunião lá em 1982. Agora a gente vai parar para comer alguma coisa, já são 3 horas da tarde, estamos com um pouquinho de fome e a gente encontrou um mercado gastronômico chamado Box Garden. Vocês viram os vídeos do Uruguai, que tem muito mercado gastronômico por aqui, né? Aqui é basicamente o mesmo conceito, tem vários locais e daí tem tipo mesas coletivas, umas mesinhas aqui no andar de cima, ó, para 2 pessoas e tal. Só que, como eu falei que a gente tá aqui em setembro, então é completamente fora de temporada, tem muita coisa que tá fechada. Tá fechado aqui, tá fechado aqui. Acho que metade dos estabelecimentos por aqui ainda estão fechados. Não sei se abre final de semana, a gente tá aqui numa segunda-feira, ou se só abre no verão mesmo. Mas a gente vai almoçar uma massa. E aqui tem outras opções veganas também. Tem hambúrguer, tem empanada, tem punch, até chivito vegetariano, vegano na verdade, tem aqui. E para quem viaja com criança, essa pode ser uma boa dica também, porque aqui do outro lado tem vários brinquedos para entreter elas. Pisar na areia, não é mesmo? Pro lado onde fica a escultura La Mano, aquele lado lá é mar. E daí agora a gente veio pro outro lado da península, que é o Rio da Prata. E dá pra ver que tem muito menos onda, o mar não, né? O rio é muito mais calminho. Aqui no porto de Punta del Este, cheio de iates dos ricaços que vêm aqui veranear. Que eu vou encerrando o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo, tchau!